Olá, como vai você? Muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso Minuto de Reflexão. Eu estava agora há pouco nas redes sociais e eu vi uma coisa que antes nunca tinha visto na minha vida. E eu estava pensando comigo, eu vivi para ver isto. O presidente do meu país pedindo para que todos os cristãos do Brasil façam um jejum nesse domingo. Eu vivi para ver isso. E eu pensei, eu tenho que compartilhar isso porque isso não é coisa comum. Eu já soube de presidentes que faziam feitiçaria no Palácio do Planalto para matar outras pessoas, para ter sucesso. Eu já vi presidentes bruxos, presidentes que eram ateus, mas eu não vivi ainda até hoje para ver um presidente do Brasil pedindo para que o povo brasileiro jejuasse e orasse. Então eu resolvi entrar nessa. E eu gostaria que você entrasse também. A Bíblia diz: se este povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. O que é humilhar? Humilhar é reconhecer. Nós temos que confessar o pecado da nossa nação como sendo nosso, porque nós somos o Brasil. Os pecados do carnaval, os pecados das feitiçarias, das invejas, das bruxarias, da nossa falta de fé, tantos pecados que nós não conseguimos enumerar aqui neste vídeo. E humilhar é isso, é reconhecer o nosso pecado e pedir a Deus que coloque a sua mão no Brasil e retire de nós essa praga, no nome de Jesus. Eu não estou falando para evangélicos somente. Estou falando para você católico, para todas as pessoas que creem num Deus único, poderoso e criador. Porque o Deus que eu sirvo, ele não tem religião. Ele é um Deus santo, criador do céu e da terra. Mas ele não tem religião. Seja evangélica, seja católico, não me importa. O que importa é que você crê em Deus e que esteja buscando a Ele de todo o seu coração. O jejum é uma forma de humilhação. É onde nós afligimos a nossa carne diante de Deus e, junto com a oração, pedimos a Deus perdão. Eu falo a muitas pessoas que agora, por exemplo, desejam jejuar, mas são diabéticos, não têm condições. Ora, você vai fazer um jejum dentro da sua condição física. Eu peço a você que é limitado, coma menos refeições, ou você que pode mais, faça um jejum no dia inteiro. Você que pode um pouco menos, faça um jejum até o meio-dia, aquilo que o seu coração tocar. Existem pessoas que eu estou falando agora que não podem ficar sem comer. Então faça um jejum de manjar desejável. Coma pão e beba água durante todo o dia de domingo. Mas o Brasil, neste domingo, precisa afligir a sua alma, se humilhar e confessar os seus pecados diante de Deus. Olha, eu creio no fundo do meu coração que se nós fizermos isso, se o Brasil fizer isso, esse país que se diz cristão, porque o Brasil é um país que se diz cristão, se o Brasil fizer isso, essa atmosfera brasileira vai se encher de anjos, anjos guerreiros, anjos prontos para afastar do Brasil toda a praga. E eu creio, eu não sei se você crê, mas eu creio que na segunda-feira em diante não vai ter um caso sequer de coronavírus nesse país. E digo mais, aquele que falsificar um caso, que você sabe que isso está acontecendo, a mão do Senhor será contra ele. Mas isso tudo vai acontecer se nós jejuarmos, humilharmos e orarmos diante do nosso Deus, confessando os nossos pecados. Veja a oração de Daniel, a oração das 70 semanas. Você vai ver que Daniel confessa os pecados de Israel como se fossem dele. Nós pecamos, ó Senhor, e Daniel é um homem santo. É esse tipo de oração que nós vamos fazer neste domingo. Confessar os pecados do Brasil e pedir ao Senhor que retire de nós esta praga. E eu creio no fundo do meu coração que Deus, Ele vai fazer muito mais do que retirar essa praga. Ele vai mudar a sorte do Brasil. Mas a partir do momento que nós humilharmos e orarmos e pedirmos a Deus o seu perdão.
Fique com Deus. Guarde essa palavra. Domingo, o Dia Nacional do Jejum. Amém?